Bom dia, irmãos. Que alegria estar com vocês mais esse dia. Hoje estamos com um cenário um pouquinho diferente, resolvemos gravar aqui na chácara por algumas razões, né? A mais importante é porque esse tempo todo que nós estamos em casa, nós acabamos não tendo a prática ou as coisas que nós fazíamos normalmente. Uma delas é estar aqui na chácara, né? Tantos retiros, tantos encontros aqui. Então, para a gente poder matar um pouco a saudade da chácara, porque enquanto não mudar a situação não podemos voltar aos retiros, a gente veio para cá para vocês verem como está bonito isso aqui, essa chácara que o Senhor nos deu. É uma bênção do Senhor para essa congregação e para outras congregações que usam aqui. Então podemos estar junto nessa manhã, nesse dia, compartilhando de outra coisa que não temos conseguido fazer juntos, que é a ceia, né? Mas nós podemos fazer isso em casa, com a família. Nós estamos incentivando os irmãos que façam sempre, compartilhem a ceia, compartilhem do pão e do vinho, porque nada, nenhuma doença, nenhuma restrição, nada pode impedir que nós tenhamos isso que é tão importante para a vida da igreja, né? Compartilhar do corpo e do sangue do Senhor, esse momento da ceia, essa comunhão da igreja, ninguém pode nos tirar. E o próprio Senhor disse que onde estiverem 2 ou 3, ali está a igreja e ali Ele está no meio da igreja. Então é isso que nós vamos fazer hoje. Independente de tudo que estamos passando nesses dias, temos que ter sempre um louvor, um agradecimento por toda a graça, por toda a misericórdia que o Senhor tem tido conosco, né? E nós queremos expressar isso através de cânticos de louvor e adoração.
Quatro seres viventes te adoram, a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Quatro seres viventes te adoram, a tua noiva se prostra e declara: Santo é, Santo é, Santo é o Senhor. Jesus. Senhor, aleluia. Santo, 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 santo. Santo é, Santo, 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 Santo é. Nós precisamos do Senhor. Há uma necessidade do Senhor na vida de cada um de nós.
inclusive tu que estás vendo esse vídeo, se ainda não entregou a vida ao Senhor, é o momento de dar a tua vida para aquele que pode todas as coisas e que morreu para te dar vida e ressuscitou para justificar a tua vida diante de Deus. E eu queria ler com vocês o Salmo 78, começando a ler o Salmo 78, e para vocês verem como as coisas se repetem. Aqui há uma descrição da história do povo de Israel, é um salmo didático de Asaf, que diz assim, 78, versículo 19. Falaram contra Deus dizendo, pode acaso preparar-nos mesa no deserto? Deus já tinha feito a rocha da água, todo o cuidado, o maná, mas eles disseram, pode Deus preparar-nos mesa nesse deserto? Agora, se nós olharmos em Marcos, no capítulo 8, os discípulos, depois da segunda multiplicação dos pães, Jesus já havia feito um milagre, não só que eles viram, mas foram usados para distribuição, todas as coisas, né? Há uma pergunta desses discípulos, né? A mesma coisa em Marcos 8:4. Mas os discípulos lhe responderam, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Sabe, sempre é uma pergunta, Deus pode fazer isso por nós? Senhor Jesus pode fazer todas as coisas que Ele prometeu? Certamente, queridos. Trazer uma palavra de ânimo para cada um de nós. Não só pela situação que estamos vivendo, mas porque Deus, porque Jesus, eles podem, o Espírito pode fazer, completar, Ele deseja fazer isso. Sarar todas as nossas feridas, Ele pode completar toda a obra que Ele começou em nós. Ele pode suprir-nos do pão. Quando Deus enviou Jesus e nós estamos na ceia, Ele enviou o pão. Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. O Pai viu a necessidade. Quantas vezes nós vemos isso? Nós, mesmo na igreja, temos algumas dificuldades de crer que Jesus pode algumas coisas. Não, amados. Deus pode suprir em Cristo Jesus, como está escrito, cada uma das nossas necessidades. Cada uma. O que é cada uma? É cada uma. Né? Cada uma é cada uma. Mas eu preciso disso. Deus pode suprir. Mas é muito difícil isso. Leva diante de Deus. A palavra fala em Filipenses também, esse texto também está em Filipenses, fala que nós temos que trazer conhecida diante de Deus, pela nossa oração e súplica, as nossas necessidades. Não que o Senhor não saiba, que Ele não veja, Ele vê todas as coisas. Mas quando eu participo, quando eu peço, é como um filho natural me pedindo alguma coisa. Eu sei que ele precisa, mas quando um filho meu pede, tem outro valor. Há um reconhecimento disso. Deus pode e quer suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Pode ter pão no deserto, amados? Pode. Qual é o teu deserto? Qual é a situação que tu está passando? Seja uma situação de enfermidade, uma situação de dificuldade financeira, uma situação de relacionamento, uma situação com alguns irmãos ou até com alguns que não são irmãos. Deus pode socorrer, Deus tem poder para trazer vida nesse lugar, nesse momento? Certamente tem. Deus tem poder. Jesus multiplicou milagrosamente aquele pão. Ele respondeu fazendo aquele milagre. Deus respondeu trazendo codornizes, trazendo alimentos para aquelas pessoas no deserto. Um povo inteiro Deus socorreu. Aquela multidão toda Jesus socorreu, uma multidão faminta, porque Ele, o Pai e o Espírito, podem trazer pão no meio de um deserto. É certo que o deserto, a gente está acostumado com aqueles filmes de deserto, areia pura, nem todos os desertos são assim. Mas deserto é um lugar onde não tem mais nenhum recurso. São poucos os recursos. Quando a gente diz assim, eu estou num deserto, o que é isso? Parece que não há água, não há recurso, ninguém está perto.
Pois eu te digo, em nome de Jesus, que Ele pode trazer pão nesse teu deserto. Conversando com uma irmã esses dias, por telefone, ela falando, nós estamos esperando, né? Está difícil. E eu digo, como é que tu estás? Eu estou sozinha. Tinha uns bichinhos de estimação, mas ela estava sozinha lá, né? Não tenho saída, é uma senhora de risco. Eu falei, alguém tem te visitado? Ela disse, olha, de vez em quando vem alguém aqui, algum irmão e fala comigo. Eu sou muito grato de estar telefonando para mim nessa manhã, conversando com ela. Mas acima do meu telefonema, acima das visitas desses irmãos, Deus a cuida do que aparentemente é um deserto. É um tempo diferente para nós? É um tempo diferente para nós. Mas seja onde for, queridos, Deus vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus traz pão, traz alimento no nosso momento de deserto. E eu queria fechar lendo um texto. Nessas leituras que nós fazemos regularmente da palavra, eu passava os meus olhos sobre o Apocalipse. E por que Jesus pode? Porque Ele é Filho de Deus. E Deus e Jesus, o Espírito, são tudo. Ele é todo poderoso. Olha o que está aqui em Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, versículo 1. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João identifica essa voz porque Jesus apareceu e essa mesma voz é a voz de Jesus que aparece um pouquinho antes. E Jesus, ele ordena assim, sobe para aqui e te mostrarei. E o que acontece? Imediatamente Jesus o leva em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Qual é a primeira visão que João tem quando chega no céu? Um trono e alguém sentado no trono. Quando João Batista começa o seu ministério, ele sai proclamando para todos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, está próximo o reino de Deus. Em Mateus a gente vê João Batista falando isso. Depois, logo em seguida, nós vemos Jesus trazendo a mesma palavra, arrependei-vos, o reino está próximo. É uma atitude diária nossa, queridos. Meus amados, alguém sentado no trono, ele descreve depois, é Deus. Queridos, Deus está sentado no trono. O céu não é um lugar terreno, onde começa e termina. O céu é um lugar eterno. Deus sempre esteve sentado no trono e vai estar sentado no trono. Hebreus fala que agora Jesus está à destra de Deus, sentado no trono, no capítulo 1 de Hebreus. Deus sempre esteve ali. Deus é poderoso para fazer o quê? Pão em meio ao teu deserto. Deus não mudou, queridos. Deus nos ama, Deus é poderoso. Ele está no trono, jamais se abala esse trono. Esse trono lembra governo, esse trono lembra autoridade. Esse trono é eterno, é no céu, queridos. Então, meu amado, minha amada, querido irmão, querida irmã, Deus está no trono e Ele pode trazer tudo o que necessitas. Nesse período que estamos longe uns dos outros, que o chegar perto é um pouco difícil, mas em todos os momentos da nossa vida que nos apareçam como deserto, Deus que está no trono pode, em Cristo Jesus, suprir cada uma das nossas necessidades. Ele governa. Não é isso, não são homens, não são pandemias, não são vírus. Quem governa é Deus. Quem governa junto com Ele é o Senhor Jesus. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que o Senhor nos dê graça para trazer essa palavra para nós todos os dias da nossa vida.
há alguém sentado no trono. Esse trono não muda e Ele governa. E Ele é totalmente poderoso para trazer para nós pão no meio do deserto. O Senhor abençoe cada um de nós. Amém. Nós vamos compartilhar da ceia, mas eu queria ler com vocês um texto que usamos bastante na ceia e nesse tempo o Senhor tem me falado através desses 3 versículos de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 26. Paulo está lembrando do que o Senhor disse na última ceia. Ele diz assim, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Agora preste atenção no versículo 26. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa noite que Paulo está se referindo, que foi a última ceia, o último tempo com os discípulos antes da crucificação, ela é uma noite tremenda, uma noite de grandes revelações do Senhor aos seus discípulos. Ele falou da cruz claramente, ele falou do que ia acontecer nas horas seguintes, ele falou da sua ressurreição, mas acima de tudo, o Senhor lembrou aos seus discípulos o propósito eterno do Pai. Jesus, de fato, saindo dali, foi preso e morreu, nós sabemos disso, na cruz. E na cruz ele nos comprou, ele pagou o preço pelo pecado e nos comprou para Ele. Ele nos deu vida eterna, nos deu uma nova vida aqui, essa vida que Ele supre todas as coisas, mas que ainda estamos no deserto, né? Mas Paulo chama a atenção aqui de um segundo aspecto daquilo que o Senhor fez. Quando ele diz que nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha, ele queria lembrar aos coríntios e a nós que tudo o que o Senhor fez tinha um propósito, que era nos dar a vida eterna para estarmos para sempre com Ele na casa do Pai. Aliás, no Evangelho de João, nesse trecho da ceia, Jesus fala muito do Pai e ele diz, eu vou na frente de vocês e vou preparar o lugar na casa do meu Pai. E naquele dia, ou naquela noite, diante do pão e do vinho, daquela ceia, Jesus diz exatamente isso que depois Paulo repete aos coríntios. Se vocês quiserem conferir lá em Mateus 26, 29, Marcos 14, 25 e Lucas 22, 18, Jesus diz algo tremendo para os discípulos. Ele disse, eu não vou mais beber esse vinho com vocês até aquele dia. Aquele dia. Quando então ele vai beber um vinho novo na casa do Pai ou no reino do Pai. Jesus sabia o que ia acontecer nas horas seguintes e ele estava falando isso para os discípulos e eu não sei se eles compreenderam tudo o que Jesus falou sobre a crucificação e o que estava acontecendo ali. Mas ele queria que os discípulos tivessem os seus olhos colocados lá adiante, naquele dia. Voltando ao texto de Paulo, nós vemos que Paulo, especialmente aos coríntios, chamou a atenção deles para essas duas coisas. Esse foco duplo, se é que dá para dizer assim, a morte do Senhor lá na cruz e aquele dia, quando Ele vai voltar. Sabe que alguns anos atrás eu, por causa da idade, precisei começar a usar óculos para leitura. E no início esses óculos funcionaram bem, mas depois eu descobri que eu precisava um óculos multifocal, não só para perto, mas também para longe. E é o óculos que eu uso hoje. E eu preciso dessas diferenças de grau para poder enxergar aqui quando eu estou lendo e também poder enxergar longe. E eu creio que o que o Senhor falou para os discípulos ali, e Paulo repete para os coríntios, é mais ou menos assim, esse foco duplo. A cruz
é o foco perto. A cruz fala daquilo que o Senhor fez por nós, o perdão, a nova vida, tudo que nós temos em Cristo. E aquele dia é o foco mais longe. Fala da volta do Senhor, do seu reino eterno, o propósito eterno do Pai. Agora, qual era a importância disso para aqueles discípulos, né? Paulo está escrevendo para os coríntios e Jesus falando para os seus discípulos, o objetivo nos dois casos era o mesmo, era fazer com que eles olhassem tanto para a obra do Senhor aqui e tudo que Ele pode suprir na nossa vida aqui, como o Tom falou antes, mas também que eles tivessem os olhos colocados naquilo que está preparado lá na casa do Pai. Amém. Quando eu olho para a cruz, esse foco mais perto, eu olho o perdão dos pecados, eu olho aquilo que o Senhor fez por mim, sem pecado, sem condenação, sem acusação, tudo que Ele pode suprir na minha vida. E isso é o que me sustenta enquanto nós estamos aqui, caminhando no deserto, usando a comparação que o Tom teve, né? Mas quando eu olho para aquele dia, eu vejo a finalidade daquilo que o Senhor fez na cruz. Tinha um objetivo, tinha um alvo muito maior do que toda a nossa vida aqui. Quando eu olho para aquele dia, eu lembro que o meu futuro não é aqui. Eu lembro que o meu lugar não é essa terra, esse país, essa cidade onde eu estou. É por isso que quando o Senhor nos manda sair para um lugar, a gente vai, porque nós somos peregrinos. A minha pátria não é essa pátria. Não vale a pena ficarmos angustiados por qualquer coisa que aconteça com a nossa pátria terrena. A nossa pátria é uma pátria celestial. Isso para os coríntios significava tirar os olhos deles daquelas coisas que estavam atrapalhando eles. Eles viviam divididos, um era de Paulo, outro era de Apolo, o outro era daqui, dali. Eles viviam uma vida carnal, em vários sentidos, cheio de planos nessa vida, mas tinham perdido esse olhar no futuro, naquilo que o Senhor tem preparado. Isso era para os coríntios. E o que isso significa para nós hoje? Sabe, irmãos, que o período que nós estamos vivendo, ele fez com que a gente parasse e avaliasse toda a nossa vida. E eu acho que dá para dizer um privilégio isso, né? É um privilégio, é um momento especial na nossa vida. Porque todas as coisas que nós estávamos fazendo ou foram suspensas e algumas até foram canceladas, ou pelo menos estão ameaçadas. Quais os meus planos para esse ano, né? Nós tínhamos para essa chácara aqui uma agenda toda, praticamente todo final de semana preenchida. Nós tínhamos individualmente planos, todos nós tínhamos planos. Alguns tinham em mente concluir o seu curso universitário, talvez outros tinham e têm o plano de um casamento, tantos outros projetos, talvez construir uma casa. E o meu emprego, o que vai ser a minha carreira, o que vai acontecer daqui para frente. Tudo isso pode atrasar ou talvez pode nem acontecer. Mas na verdade o vírus, o coronavírus ou o isolamento, seja o que for, é só um detalhe, porque na verdade tudo que está no nosso futuro depende do que Deus quer, depende do sim do Senhor. É isso que Tiago diz lá em Tiago 4, né? Se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Então, irmãos, quando nós olhamos para a mesa do Senhor, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor fez, nós somos lembrados que o sacrifício do Senhor, que tudo o que Ele fez tem um objetivo. Nos dá uma nova vida aqui, mas acima de tudo, nos dá uma nova vida com Ele, pela eternidade. E isso faz com que nós comecemos a largar, a deixar ou colocar num segundo plano tudo que nós temos para essa vida que não fecha com o alvo maior do Senhor, que é nos levar para Ele. Alguns dias atrás eu ouvi uma palavra do Evangevaldo, nosso irmão lá de Salvador, uma palavra muito boa sobre sermos peregrinos nesse mundo, me edificou muito. E ele estava falando da caminhada do povo de Israel pelo deserto em busca da terra prometida. E ele fez uma pergunta, ele disse, será que o povo de Israel tinha planos para o deserto? Bom, eu vou colocar minha casa em cima daquela duna. Eu vou construir aqui o meu futuro nesse deserto. É claro que não. Os planos daquele povo eram para a terra prometida.
E assim é o que nós precisamos fazer. Quando nós partimos o pão, nós devemos lembrar que o Senhor foi partido para que isso acontecesse. E assim também tem que ser a nossa vida. Ele se entregou e assim também nós precisamos nos entregar ao Senhor e entregar todo o nosso futuro, nosso presente e nosso futuro nas mãos do Senhor. E quando formos beber desse cálice, nós somos lembrados que temos uma esperança. Esse não é o vinho, o melhor vinho ou o novo vinho que o Senhor tem preparado. Ele disse que um dia Ele vai beber conosco o vinho novo, o melhor vinho, no céu. Eu tenho certeza que a nossa perspectiva está mudando e vai mudar depois desses dias, depois de tudo que nós temos passado. Nós vamos viver numa perspectiva daquilo que o Senhor tem junto com Ele. E mesmo enquanto estamos aqui, eu não sei quanto tempo mais o Senhor tem para nós nessa terra, nós vamos viver nessa perspectiva. Não vamos viver preocupados, não vamos viver atemorizados, buscando do Senhor aquilo que precisamos, sabendo que nada pode nos separar dele. Será que o vírus pode nos separar do amor de Cristo? O que Paulo diz para os romanos, né? Nada e nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor. Não é doença, não é dificuldade, não é perseguição, nada pode nos separar do amor de Cristo. E se Ele nos levar, ou por causa do vírus ou por qualquer outra coisa, é lucro. A palavra diz, Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi isso que ele disse lá aos Filipenses no capítulo 1, e é assim que nós precisamos viver. Agora, quando você for compartilhar aí na sua casa, irmão, com a sua família, o pão e o vinho, ministre isso com eles e vivam assim, vivam nessa perspectiva. Enquanto estamos aqui, dependemos em tudo do Senhor, porque Ele nos deu nova vida. Mas a vida verdadeira que o Senhor tem para nós não é nessa terra. Todos os nossos planos estão colocados com o Senhor no céu. Amém? Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Aí entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Jesus,
Senhor, nós oramos porque esse é o Teu corpo, oferecido por nós. Senhor, nós oramos porque esse é o cálice da nova aliança, no Teu sangue, derramado em favor de nós. Nós fazemos isso lembrando a Tua morte, em memória de Ti, até que Tu venhas. Obrigado, nos alimentamos nesse dia de Ti, Senhor. Muito obrigado. Consagramos, Senhor, para Ti, Senhor. Amém, Jesus. Comamos, amados, com alegria. Amém. Obrigado, Jesus. Sangue da nova aliança. Tomamos esse sangue, deste sangue. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Bênção, irmãos, podemos fazer isso. Aproveitem esse tempo em família, ministrem a ceia uns aos outros. Se vocês têm crianças pequenas, falem do significado disso, o que representa a ceia na vida da igreja, e que o Senhor possa estar com vocês nesse dia, nesses dias, nesse mês, até a sua vinda e pela eternidade. Em nome de Jesus, abençoamos vocês.